Oi, Luiz. Agora você tem que pedir para entrar. Aperta onde está o... Ah, agora foi. Pronto, mas eu só apareço no meu celular. Agora que eu estou vendo que o meu computador tem um Instagram pela metade. Não, no computador não rola ao vivo, eu acho. Ah! Eu aqui procurando. Pô, meu Deus do céu, não posso ver Não, esse não. fundo. Ele não, é um problema, porque a gente tem que ficar com o celular, Não, arrumar uma posição para ele não cair, enfim, não, tem um monte de coisa aí. o celular está aqui colocado, isso não tem problema. É só que eu estava aqui procurando. Uai, cadê o ao vivo aqui? Tinha que aparecer ao vivo. Aí É, só que arrumar aqui. eu estou pronto, está tudo em Tá cima. pronto? Então tá bom, gente. Então, Não adianta ficar com esse microfone aqui. Né? O microfone é do computador. é. Não, o meu tá conectado no próprio celular. Então, eu queria te agradecer, Luiz, por você aceitar aqui o convite, porque é um espaço que eu tenho aqui para a gente falar um pouquinho de literatura. O que me motivou foi esse livro aqui. A gente era assim, que está recém-lançado, e que faz, eu acho, né, eu vejo que faz uma reflexão sobre as gerações, como nós fomos, né, criados, o que a gente trouxe de herança positiva, negativa, para poder rever alguns pontos. Mas antes, eu quero apresentar o Luiz Antônio Aguiar, né, que é escritor, roteirista, com mestrado pela PUC, e tem vários livros infantos juvenis, sendo que a sua pesquisa maior é sobre Machado, inclusive eu fiz uma oficina, e a gente se conheceu por causa do Almanaque do Machado, né, que você publicou em 2008, né? Foi uma Foi coisa São assim. Vicente que eu fui falar. Não Foi, exatamente. E aí a gente estava fazendo um trabalho sobre o Machado. Então, aí a primeira, quem quiser também fazer perguntas aí, pode ir fazendo, chamando, porque o Instagram ele fica chamando as pessoas para assistir. E vai ficar gravado no online. Tá? E aí, Luiz, o que fez você escrever esse livro aqui, A Gente Era Assim? O que motivou você? Eu sei, mas eu quero que você deixe isso registrado aqui. Bom, o que me motivou basicamente foi um momento triste e perigoso que nós vivemos com o governo passado. Quer dizer, mas eu acho que a história recua um pouco, né? Porque eu passei a minha adolescência inteira na ditadura militar, debaixo de uma ditadura militar. Eu não fui preso de uma maneira barra pesada, tive prisões assim bestas, que foi na rua e tal. Quer dizer, eu não tinha nenhuma noção exatamente do que eu fazia. Prenderam assim, põe esses 20 aí para dentro, pau. Aí eu ia naquelas levas, eu penso na rua, fazendo pichando parede. Mas a ditadura afeta a gente de outras maneiras, não é? Entendeu? Eu era uma vítima, por exemplo, da censura à imprensa, eu era uma vítima, eu mesmo que a primeira vez que eu consegui trazer alguns livros assim mais interessantes para o Brasil foi porque eu viajei e voltei com uma bolsa cheia de livros. Eu preferi comprar, em vez de comida lá fora, eu passei muita fome para poder comprar livro. Mas feliz da vida que, como Hemingway fala, passear naquelas paisagens assim, passar fome naquelas paisagens faz bem, aguça mais a sensibilidade da gente. Eu como consegui comprar livros e ler jornais e ver pessoas ali.
E eu briguei muito, né? Na época da fundação do PT, em vários momentos das tentativas das eleições frustradas do Lula, torci muito para o PT acertar os primeiros mandatos, tive as minhas decepções, votei agora, evidentemente, novamente no PT. O que eu quero dizer é que eu tive toda uma vida, e com muito medo o tempo todo de que eu tenho netos, de que meus netos tivessem que passar por momentos que eu passei na ditadura militar. Eu acho que até alguns bastante emblemáticos, e eu acho que o mais emblemático foi exatamente quando eu entrei na universidade em 1973, quando houve o golpe militar no Chile, e todos nós ali, as pessoas que mais ligadas em política, ou mais preocupados com o que estava acontecendo no Brasil, cabisbaixas, porque de repente um governo que representava assim a esperança não era só para estudantes, tinha lá exilados do mundo inteiro fazendo um trabalho lindo em termos de cultura e tal. Aquelas pessoas todas voltaram para casa cabisbaixas e oprimidas e querendo conversar, querendo falar. Eu me lembro de um grupo de amigos com quem eu me sentei, a gente se sentou num bar ali do Leblon, e o mais opressivo era que a gente queria conversar uns com os outros, e toda vez que se aproximava um garçom, a gente calava a boca e começava a falar de outra coisa. Porque esse era o momento do Brasil. Havia uma tragédia acontecendo ali do lado, no país do lado, e a gente aqui dentro submetido a uma tortura não só física, que alguns sofreram, morreram. Eu tive amigos meus que foram muito torturados, que foram vítimas realmente da repressão, mas essa opressão. Então eu ficava pensando, todos aqueles anos do governo desse infame, não gosto de falar o nome dele, então, desse infame que governou o país até o ano passado e tentou dar um golpe militar, quer dizer, essa armação de pessoas que tentaram voltar ao poder para se locupletar, fardadas, não fardadas, tentaram voltar ao poder para se locupletar, essa armação que deu no governo Bolsonaro, eu ficava pensando assim, eu gostaria que meus netos não vivessem o que eu tive que viver. Eu gostaria que meus netos, um tem 18 anos, 17 anos, o garoto, a menina tem 15, e eu disse, eu quero que eles vivam um momento assim de pujança, um momento de generosidade, um momento que a gente ter orgulho de ir para a rua e ver um país generoso, que acata todos os seus cidadãos, que protege os seus cidadãos, que não tem essas pessoas todas na rua, passando fome, pessoas sendo perseguidas por sua opção, por sua inclinação sexual, por sua opção religiosa, seja lá por que for. Um país pujante, eu gostaria de ver isso. Como eu vejo quando eu viajo, às vezes. Há países assim, há sociedades assim. E eu comecei a pensar, por que a gente está nisso, né? Naqueles momentos mais graves, em que a gente estava assim, pressionado. Olha, eu nunca fiz uma campanha de Lula, eu nunca vi uma campanha de Lula, de PT, em que a gente não põe uma bandeira para fora, em que a gente não põe um plástico no carro, porque o carro, tudo bem, talvez eu deixava o carro estacionado, o carro voltava, a gente voltava, o carro podia estar depredado, podia passar um maluco daquele e dar um tiro. Eu tive manifestações de rua que via pessoas raivosas, pareciam espumando. Então, raiva, seus comunistas, seus eixos, você... Eu vi isso. Eu digo assim, isso não é possível, não pode. Mas onde, como, por quê? A gente, de novo, tão poucos anos depois, caiu nisso. E eu fui começar a pensar no meu passado como adolescente, nos valores em que eu fui formado, nos valores em que grande parte da classe média, não necessariamente classe média alta, eu sou filho de um médico que era funcionário público, como assistente social, que também funcionária pública, quer dizer, uma classe média, como os
valores dessas pessoas e dessas famílias deram no que deu. E aí eu senti a necessidade de escrever esse livro, né? A gente era assim. É que a gente era, sim, é uma coisa que eu falei no lançamento, a gente era, a gente que hoje se diz de esquerda, era homofóbico, e talvez ainda seja. A gente era racista. Por exemplo, a gente via programas em que se debochava assim abertamente da homossexualidade, de homossexuais, cantava no carnaval, ela é sapatão, ela é sapatão, cantava, tinha uma música, eu não me lembro, Maria Sapatão, Maria Sapatão. Tinha uma canção, e a gente cantava, quer dizer, a gente era homofóbico, era racista, era anti-indígena, era tudo isso, e talvez ainda seja. Então, para a gente se purgar, para a gente forjar uma outra sociedade, eu acredito que a gente tem que voltar e ver que esses valores que deram na quase ditadura que a gente teve de volta estão estranhados na nossa sociedade, que a gente precisa reconversar sobre a questão do que somos feitos, dessa questão do conservadorismo dentro da sociedade brasileira, dessa questão... Pode falar. Dessa questão da necessidade de uma renovação de valores, de uma educação ampla, de espalhar, disseminar a educação, de valorizar infinitamente a democracia. Eu tive, há poucos dias, uma discussão com uma pessoa que ainda hoje, neste momento, se declarava anti-vacina. Eu tive, e foi uma coisa pesada, difícil, entendeu? Que eu não soube escapar, fui bobo, não soube escapar e acabei caindo. E isso quando hoje está no jornal que talvez as vítimas da vacina da Covid tenham sido, quem sabe, 50% acima do que está noticiado. Nós tivemos 700 mil mortes nesse país. Se não fosse vacina, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, se não fosse a ação de uma imprensa livre, eu acho que esse cara teria conseguido bater o recorde do 1 milhão fácil. As ações dele foram todas no sentido de matar pessoas. O que deu nisso? O que faz uma sociedade se permitir a isso? E olha, não é a primeira vez. Outro dia eu estava assistindo, a última coisa que eu vou falar de passar a palavra, que eu já estou falando demais. Não, a live é sua, Luiz. Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre a República de Weimar, que foi justamente o momento da Alemanha que precedeu a subida do Hitler, do nazismo. Um momento de extrema riqueza, artistas do mundo inteiro indo para Berlim, vindo para Berlim para criar suas obras, uma sociedade brilhante, generosa, que produzia, e que, de repente, foi abafada pelo nazismo. E como foi abafada? E com apoio sólido de uma classe média assustada com o que via nas ruas, assustada com a tolerância em que a sociedade estava entrando, de aceitar as pessoas como elas são, de aceitar a arte pelo que ela pode nos dar, por tudo que pode nos dar. Então, isso é um processo que acontece muito. O medo, a ignorância, a vontade de se refugiar do mundo, isso é uma coisa que acontece o tempo inteiro. E eu quis ver isso em mim. Eu quis ver isso na minha família de origem. Eu quis ver isso na minha educação. E é por isso que eu escrevo A Gente Era Assim. E eu espero que não continue sendo. Eu achei interessante, no livro você coloca, né, que na quarta capa, né, eu precisei de escrever esse livro, eu precisei publicar esse livro. Embora o tom seja autobiográfico, é ficção. Ao mesmo tempo, não é parte de mim. Afetivamente, é algo que continua em mim, sendo eu. Por isso, para mim, para transformar a tão crucial, reconhecer a gente ainda é assim. Eu achei fabuloso aqui, porque
esse livro ele acabou me tocando também, no sentido de que essa criação que a gente teve, a gente é produto de uma criação com tudo isso que você apontou, né? E o tempo todo, quando você falou, né, a gente até há pouco tempo ria de piada racista, de piada homofóbica, né? E hoje essa questão da piada está em debate, né? Porque virou, não, mas é liberdade de expressão quando as pessoas, a linha é muito tênue, né? Liberdade de expressão com a liberdade de, né, assim, de se expressar não precisa necessariamente ofender. Mas eu estou falando isso porque aqui no seu livro, na página 27, tem uma passagem que ela, assim, tem várias passagens, mas eu escolhi essa que me toca, que toca a questão da educação e da formação de uma família de classe média brasileira. Né? Quando coloca assim, né? Meus filhos vão estudar no colégio público, o mesmo da filha da empregada. Meu pai estava desconsolado. Minha mãe, de costas para ele, estava passando um café quando ele entrou na cozinha e de costas permaneceu em silêncio. O café caiu todinho, pingou gota por gota. Meu pai ficou aguardando alguma reação dela, que não aconteceu. Ela se serviu, experimentou, gostava forte, sem açúcar, ele com algum açúcar, pouco, mas ela não deixou sobra na cafeteira, só um cheirinho no ar para azucriná-lo. Sorveu um gole longo, fez cara de quem gostou, e saiu da cozinha sem demonstrar que havia percebido a presença dele. Mais tarde, a escutei falar no telefone com a irmã. Fui para a fila do colégio às 4 da manhã para conseguir vaga. E ele está chocado com o uniforme, com o escudo do colégio público no bolso. Só faltou falar aquela frase dele, essa mesmo, olha o vexame, e os vizinhos vão dizer. Quer saber o que eu responderia a um vizinho que fizesse alguma coisa? Quer saber? Bom. E aí, por que essa parte me toca? No sentido que ela toca, ela traz todo um preconceito que a classe média tem, né? E a questão da vantagem, né? Dos privilégios de classe, né? Ou seja, né? O personagem, a mãe do personagem, não aceita que ele vai estudar numa escola pública. O próprio menino também pensa no vexame. E aí, né, essa questão da educação, a gente viu, a gente sabe, né, a gente trabalha com educação e cultura, tudo passa pela educação e pela cultura. E o que a gente vê, os próprios colégios, que incomodou muito, e que isso acabou sendo verbalizado no governo no passado pelo ministro da Economia, né, quando ele diz assim, né, até o filho do porteiro está fazendo faculdade. Está fazendo faculdade, né? E aí eu... Você vê? Olha essa gente, quando eles se traíam, olha o que essa gente falava. Quando eles se traíam, me descuidei, falei. Se entregava. Se entregava, porque era uma coisa que os agredia, né? E eu, como professora universitária, sempre dizia assim, a minha alegria era perceber que a partir de 2002, quando eu entrava na sala de aula, eu tinha uma sala de aula com diversidade. Né? Eu estudei na PUC, eu não me lembro se tinha alguma colega negra. Não, eu me lembro que não tinha. Pois é, porque não tinha. Eu estudei na PUC e eu tenho certeza que na minha turma não tinha um colega negro. Eu também, assim, não tinha. A PUC como um todo, eu acho que eu contava nos dedos assim os negros que poderiam passar. Nós, infelizmente, nós somos um dos únicos países do mundo que ainda tem porta de empregada. Os apartamentos são uma mini senzala. Se você olhar a estrutura do apartamento da classe média, área de serviço separada. Empregada geralmente sem janela. Sem janela. Que é uma das características da senzala. Então, realmente, isso ainda está dentro da gente. Quer dizer, então, o que deu base a este governo? O que deu base ao perigo que nós ainda estamos correndo? Porque metade da população, pelo menos, votou
nesse inumano. A gente se salvou por um triste. Por um fio. Metade, porque houve armações também, houve Polícia Federal bloqueando gente, houve não sei o quê, houve derrame de dinheiro, jogava. E mesmo assim, por um fio, mas a gente se salvou. Mas não quer dizer que não haja perigo. Tanto que 8 de janeiro foi aquela tentativa de golpe militar. Militar civil, porque os militares estavam dando guarida no acampamento, mandaram os civis invadir, e se o governo tivesse dado bobeira pedindo para os militares virem, eles viriam e talvez... Ali, o golpe estava ali, né? Na convocação da GLO. O golpe era aquele. O Lula que teve a satisfação de não... Não, peraí, não, porque aí eles não saem, não vão embora. Mas e não é o projeto era esse. E não é à toa. Você vê que, por exemplo, o pai desse cidadão que está sendo acusado agora, que ia ser promovido a general, o plano de carreira dele já estava feito. O pai dele foi nomeado para um cargo no exterior em que ele ganhava, quer dizer, de general passou a técnico de exportações, um chefe, um diretor da Apex nos Estados Unidos, que não é mole, é uma carga de comércio que a gente tem com os Estados Unidos, é um órgão que incentiva, que é para incentivar o comércio, para ganhar $50 mil por mês, acumulado com cargo militar. Quer dizer, não há uma questão apenas de ideologia, talvez até tivesse um pouco, mas não é só ideologia, tinha cara lá ganhando R$300 mil por mês para participar de 2 reuniões, quer dizer, não era só essa, mas era para participar de conselhos, entre elas um conselho do Comitê Olímpico Brasileiro. O que o cara entende disso? Então, a gente ainda está sob perigo. No Congresso, nós ainda temos uma bancada ali pronta para tentando de todo jeito desgastar, fazendo o mesmo que eles fizeram com a Dilma, por exemplo, para não deixar governar. Nós temos pessoas infiltradas no judiciário, nós temos pessoas, mas temos também uma sociedade que está reagindo, que está tentando se construir. Temos belíssimas iniciativas em relação a direitos humanos. Silvio Almeida, que figura lindíssima para estar ali. Nízia Trindade, que figura lindíssima para estar no Ministério da Saúde. A Aniele Franco, que pessoa lindíssima hoje falando sobre o caso do Vini Júnior. Então, nós temos iniciativas, a Sônia Guajajara, com aquela coragem, uma baixinha que não bate nem no meu... não bate nem o cotovelo. E que coragem aquela mulher tem para defender os povos indígenas. Quer dizer, então nós temos coisas muito, muito interessantes acontecendo. Nós temos uma outra república por dentro, uma república podendo se refundar. Mas estamos ainda com o nosso adversário nos calcanhares, mordendo que nem cachorro louco. Pois é, e aí uma coisa que a gente fica pensando, e aí eu vou puxar da literatura, né, porque não tem como você falar tudo isso e eu não me lembrar do Machado. Nós produzimos um Machado de Assis, né, um cara que se vivesse hoje, ele não teria a chance que ele teve, no sentido assim, né, ele era negro, ele era da favela, nasceu numa favela, né? Ele vendia bala na rua, era um autodidata, e ele vai apontando, né? Quer dizer, assim, né? Eu vou deixar para você falar, né? As relações desse século XIX, né? Desse, como o João fala, né? O mestre da periferia do capitalismo, né? Que era ele, né? Como é que a gente conseguiu não aprendeu nada com a obra do Machado? Eu acho que, entre outras coisas, como tantos outros valores da nossa, digamos assim, do nosso patrimônio cultural, eles estão sendo colocados como coisa do passado. Machado, para mim, é um clássico, não é porque ele foi um grande autor. Isso eu falei muito, tanto que a minha oficina chamou Machado Atualíssimo. Né? Atualíssimo porque Machado é uma figura importante para se pensar o tipo de racismo que a gente tem no Brasil.
para se pensar o tipo de misoginia que a gente tem no Brasil, para se pensar o tipo de discriminação contra os pobres, os menos favorecidos que se tem no Brasil, para se pensar, quando a gente vê um Brás Cubas, por exemplo, no ócio, como um grande ideal de grande parte da elite desse país, da elite econômica, né, desse país, o ócio e misturado com grande inapetência pela cultura, porque o Brás Cubas é aquele sujeito que diz que foi a Coimbra, teve uma chance que Machado não teve, nunca conseguiu sair do Brasil, ele foi a Coimbra, se formou em advogado e disse que trouxe da faculdade de Coimbra o diploma e algumas citações em latim, foi mais ou menos o que o Brás Cubas conseguiu trazer. Mas pelo menos não falsificou o currículo, né? Como nós tivemos uma figura que disse que fez um doutorado, um mestrado em Coimbra, que depois Coimbra teve que esclarecer que não fornecia aquele tipo de curso e nunca o teve como aluno. Mas está aí hoje, né? Está aí hoje. Então, Machado de Assis tem essa potência. E não só Machado, a gente tem um legado importantíssimo dentro da nossa literatura, que é interessante se olhar. José de Alencar, ele era patriarcal, ele era anti-republicano, era um monarquista, provavelmente escravagista, mas quando ele foi focalizar o que haveria em potencial de mais dinâmico para a mudança da sociedade, ele escreve Lucília, escreve Senhora, escreve Os Perfis de Mulher, escreve toda uma obra voltada assim, a estimular a mulher a sair da sua apatia, da sua inércia. Machado de Assis, eu não posso garantir, infelizmente eu nunca conversei com o fantasma dele, gostaria de perguntar, escuta, você esperava que alguém reclamasse por... Essa Capitu, que é tão mais mulher do que o Bentinho era homem, ela não devia ser a dona da história, não? Como é que você caça a palavra dela? E nós temos aquele caso belíssimo do Lima Barreto, em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde ele põe 3 mulheres que são absolutamente emblemáticas do momento passado, do momento presente, e apontando para o futuro, que é a Adelaide, a irmã dele, a Ismênia, aquela noiva, né, que não se casa, e a Olga, a afilhada dele, que vai para a rua defendê-lo, etc. E tal. Quer dizer, nós temos um legado na literatura infantil e juvenil. Machado escreve umas férias, Monteiro Lobato faz na chave do tamanho as crianças tomarem o poder do mundo. Nós temos uma Ana Maria Machado, que tem o Beto Carneiro, o carneirinho que detestava carneirice, por aí vai. Enfim, nós temos tanta coisa interessante dentro da nossa literatura e realmente isso é abafado. Não é à toa que o fascismo odeia livros. Não é à toa que um dos símbolos maiores do fascismo é Fahrenheit 451. Quer dizer, não sei nem se o número é esse. A temperatura, eu acho que 451. 45. Mas, enfim, é a temperatura de se queimava e incinerava os livros. Né? Para que livro? Para o fascismo não precisa de livro, precisa da palavra do ditador. Realmente, é uma coisa que me choca, né? E aí onde é que a gente falha, né, Luiz? Porque assim, né, a gente, você falou no Lima Barreto. O Lima Barreto, né, ele foi assim, né, ele teve uma trajetória de vida extremamente trágica, né, o tempo todo, porque era pobre, era preto, né? O Machado é uma discussão hoje, né, esse embranquecimento do Machado. O Machado ele retoca a imagem, né? Ele pede o nariz para afinar. Isso foi ele ou foram os amigos dele em homenagem a ele? Pois quer dizer, quem é. fazer uma homenagem, por exemplo, a certidão de óbito de Machado de Assis, você sabe, está lá, cor branca. Ora, a certidão de óbito dele foi assinado pelos amigos dele que quiseram lhe prestar uma homenagem, dizer que ele era branco. Ele não, ele escreve o caso da vara, ele escreve Pai contra Mãe, ele escreve Mariana, um conto de... Né, tem 2 Marianas, mas um que é uma história belíssima, um conto belíssimo. Agora, ele não era aquele panfletário à la Castro Alves que ia para o meio da rua fazer... Ele não era isso, ele era um cara... O Castro Alves tinha privilégio de classe, né?
Sim. O Castro Alves ia para a rua porque ele garantiria com privilégio de classe. E fora isso, era outro tipo de pessoa. O Castro Alves era uma estrela. Ele chegava já só a cabeleira dele já dava, né, um par, não sei o quê. O Machado é aquele cara que não conseguia olhar na cara de ninguém. Era tímido, gago, tinha toda... Verdade, eu soube que Machado era negro na faculdade. Pois é. Tem gente Ana Cristina, excelente professora, inclusive. Se você for ver o quadro, por exemplo, que pintaram em homenagem a ele na Academia Brasileira de Letras, em 1905, é um branco. Então houve esse embranquecimento nas fotos, mas a questão é se foi ele, porque o quadro pintaram em homenagem a ele. A certidão de óbito, obviamente, foi escrita. Entendeu? Não foi ele. Não foi ele, entendeu? Não podia. Então, não só ele era negro ou mulato, como ele colocou o preconceito, os maus tratos ao negro dentro de um espectro que hoje a gente chama de racismo estrutural. Mas ele já identificava naquele tempo, por exemplo, o caso da Vala, tem uma senhora tão boa, tão gentil, tão fantástica, só que mete porrada na negrinha. Para mostrar, olha, o racismo está aí no sangue da gente. E no Brás Cubas, a passagem clássica do Prudêncio, chicoteando o seu escravo. O que era, infelizmente real. era realidade. Quer dizer, o escravo liberto comprava um outro negro para ser seu escravo. Nós fomos um país onde a escravidão era tão entranhada que os europeus chegavam aqui e diziam que o branco brasileiro era viciado em ócio. Isso está no Laurentino Gomes, no Escravidão. Era o vício do ócio, né? Ele falava, tudo que carrega, transporta, anda, mexe, é negro no Brasil. O cara não se mexia para pegar um copo d'água. Então, isso é o que eu falo. Eu acho que tem todo um sentido de rever o nosso passado, mas não no sentido assim, meu Deus. Eu falei, não é isso. É rever o nosso passado para reconstruir o nosso presente. O nosso presente precisa ser reconstruído. É o que você... Aliás, é a proposta que você tem aqui, né? Você faz essa revisão, você se revisita uma classe média, justamente para rever. A Ana Cristina falou que eu tenho refletido muito sobre a discussão de Monteiro Lobato e racismo. Também é uma questão. É uma discussão longa, porque ele era eugenista, ele tinha ideias que hoje seriam racistas, ao mesmo tempo ele tinha um tratamento em relação à tia Anastácia que não se daria em nenhuma família. Ela era parte da família. E ela era tia, né? Era tia, sentada na mesa e tal, que não se dava. E tem contos, eu acho que quem quer ter uma visão assim, a coisa é complicada. Como o racismo brasileiro é complicado. O racismo brasileiro é aquela coisa, você não precisa ser um monstro para ser racista, basta ser brasileiro. Você não precisa ter nojo. Não, basta você não admitir uma empregada viajar ao teu lado na ponte aérea. E o Machado, o Monteiro Lobato, ele tinha coisas horríveis ali escritas, mas ele tem, para mim, o conto mais antirracista da literatura brasileira, que é Negrinha. Negrinha é uma dor ler aquilo. Leiam Negrinha, leiam Os Negros, do Monteiro Lobato também. Havia um sentimento ali de solidariedade, de humanidade, que não havia no tratamento corriqueiro do Brasil. No Brasil, o negro era na escravidão. Nós fomos o último país do mundo a abolir a escravidão. Abolimos 20 anos depois, no penúltimo, e ainda há escravidão hoje.
muito disfarçada, mas está se redescobrindo. É outra mancha que a gente tem que redescobrir. Tem a escravidão, assemelhada à escravidão, mas é escravidão. Tem escravidão no Brasil. Então, isso foi muito entranhado na casa da gente. A classe média se revoltou em 2015 quando teve que dar os direitos trabalhistas à empregada doméstica. Foi o fim. Assinar carteira. Como ela vai ter? Assinar carteira. Meu Deus! Aposentadoria, 13º, folga semanal. Até hoje eu moro num edifício que eu acho que mais da metade das patroas burlam esse negócio da folga. Por exemplo, eu vejo empregada trabalhando aqui dia e noite, o dono da casa, o filho do dono da casa chega às 3 da manhã, está lá ela fritando um bife. Quer dizer, não sei. Entendeu? E nós temos isso. Vai fazer isso nos Estados Unidos? Vai fazer isso na França? Porque também tem uma questão, assim, falta para o trabalhador brasileiro, aí é uma coisa geral, porque é uma classe, né, esse trabalhador braçal brasileiro, que é praticamente a mesma relação com o trabalho escravo, ele não tem essa consciência de classe, de luta de classe que a gente vê na Europa. Né? Então, quando as relações trabalhistas aqui no Brasil começam a se estabelecer, quer dizer, um país que foi escravocrata, até praticamente na boca do século XX, né? O trabalho remunerado não existia. A gente só vai falar em direitos trabalhistas na década de 30, 40. Com Getúlio Vargas. Com Getúlio. Né? Que tinha pavor do comunismo e aí resolve dar as garantias. A classe trabalhadora através de direitos. Então, e tudo bem, foi um caminho. Né? Mas assim, falta muito a gente... essa coisa que a gente falta no brasileiro, essa consciência de classe. O cara classe média, que compra um carro à prestação, que compra um apartamento, o cara acha que é rico. O cara acha que, poxa, meu direito... Na verdade, dessas coisas, né? Ele está aí. E olha que aquela operação das hipotecas não entrou no Brasil com a mesma força que entrou nos Estados Unidos, que nem às vezes tem 2, 3 hipotecas sobre a mesma casa. Mas aqui tem o tal do mutuário que fica pagando a vida inteira e esses juros escorchantes, essa coisa absurda da pessoa nesse país poder pegar o seu dinheiro, tirar da produção, enfia no mercado financeiro e deixa o Banco Central alimentar ele de juros lá com aquele cara que é neto do Campos. Do Roberto Campos, que é um cara da ditadura, que nitidamente foi colocado lá para sabotar a economia, assim como o CID. É o CID no Banco Central. É o Major CID no Banco Central. Mas, olha, voltando totalmente mesmo sem a ditadura, mesmo sem essas escorregadas não, mesmo sem essas afundadas assim, no autoritarismo, a gente tem muita coisa a vencer em termos de censura. A censura hoje, você vê quantas vezes a gente ouve no jornal, escritores, outro dia um colega meu, é claro que eu não vou dizer nem o nome da editora nem o nome dele, mas enfim, um colega meu, que a gente tem grupos de discussão entre escritores, estava lá chateado porque a editora tinha pedido para ele para tirar a palavra gordinha, que ela achava que poderia ferir a sensibilidade, e botar robusta. Aí ele disse, olha, eu não conheço nenhuma menina de 12 anos que chame a outra amiguinha assim, sua robusta. Entendeu? Então, a gente é forçado, às vezes, não é nem que seja forçado, mas a gente é levado a tentar. A literatura tem que conquistar leitores. Claro, eu quero leitores, eu quero conquistar leitores. Mas a gente quer conquistar leitores falando da vida também, falando de um mundo que existe, falando, claro, às vezes com fantasia, às vezes em outro planeta, mas falando de coisas que chegam presentes à criança e ao jovem. Se a gente for cerceado dessa maneira, a gente não está escrevendo para o garoto. A gente está escrevendo para um censor que está lá atrás dele, invisível,
escolhendo quais são as palavras que ele deve ter ou não deve ter no seu vocabulário, o que ele deve ler, o que não deve ler. E isso é uma coisa que me incomoda tremendamente. Uma das razões de eu ter feito esse livro com uma produção independente, eu tenho uma quantidade grande, uma publicada em várias editoras e tal. Quer dizer, já sou um autor de 40 anos quase publicando livro. Mas esse livro quis dizer o seguinte: você sabe uma coisa? Eu não quero prestar contas a ninguém de uma vírgula de texto. Eu não quero que chegue alguém e me diga, mas essa palavra aqui pode me incomodar. Não me interessa. Não quero. Esse aqui é meu. Esse aqui é autoral. Esse aqui é como eu digo, eu precisava escrever este livro não lido de outra pessoa. Então, eu acho que literatura tem isso. Aliás, tudo que eu faço tem um pouco disso, né? Eu vou ter o prazer de ter com a Muna. Nós vamos dar pois é, já vamos falar disso. Para quem está chegando aqui, só vou fazer acrescentar, né, que o Luiz Antônio ele ganhou em 89, né, o prêmio Ângelo Agostini como melhor roteirista. Em 94 ganhou o 36º prêmio Jabuti na categoria livro infantil com o livro Confidências de um Pai Pedindo Arrego. O Luiz Antônio, para quem também está chegando agora, ele adaptou vários clássicos para a literatura infantil juvenil, e é a linha, basicamente, que ele trabalha, né? Inclusive com histórias em quadrinhos, que eu amo. Né? Adoro história em quadrinhos. Assim, eu acho que a grande sacada da literatura é trazer para a linguagem dos quadrinhos a literatura. E aí, a gente já vai falar das oficinas, mas só para encerrar aqui a parte do livro, você também chama a atenção uma passagem, na página 67, você coloca assim: as coisas vivem sumindo aqui em casa, reclamou meu pai, reclamava sempre disso. Fala baixo, a empregada vai escutar, sussurrou minha mãe. E se escutar, fica sempre a suspeita. Você suspeita de todo mundo, replicou em cima minha mãe. E você não. Não foi uma pergunta. Porque só para voltar à questão das relações trabalhistas, qualquer casa some alguma coisa, é a empregada doméstica, é a diarista que botou na bolsa e levou. Quando muitas vezes são elas que encontram. Tem uma cena do filme da Hebe Camargo, da série que a Andréa Beltrão fez sobre a Hebe Camargo, que a Hebe chegava, né, bêbada, tinha bebido, e largava as joias dela pela casa. E aí teve uma ocasião que sumiu um brinco caríssimo. E aí chamaram todos os empregados, né, suspeitando de todos eles, e depois a empregada acha o brinco dentro de um pote que a própria Hebe tinha colocado. Né? Então, mordomo é sempre o culpado, né? O mordomo é sempre o culpado. O mordomo, e se for negra, então é mais ainda, né? Tem. Não, isso eu vivi. Eu vivi enquanto inteiro. É isso. Eu só queria, eu sei que é um pouco de marketing, mas falar, por exemplo, eu estou lendo... Mas a ideia é essa, Luiz, pode fazer o marketing aqui. Eu penso esse livro, quer dizer, a produção independente disso, você é um pouco mascate, como meu avô libanês era meio mascate. Era mascate, você é meio mascate também. Então eu vendo esse livro com venda direta. Eu não sei se eu botar aqui. Eu já estava. Eu boto aqui. Eu vou botar. Quando eu fizer a descrição, porque essa live vai ficar gravada. Sei. Aí quando eu fizer a descrição da live, eu coloco o seu perfil e como adquirir o livro. O livro pode ser adquirido através de um e-mail, quer dizer, mandar um e-mail para o meu e-mail. É literaturadoencantamento@gmail.com. E lá eu passo as instruções sobre Pix, envio correio, etc. Ana Cristina não é editora própria, é a produção que é independente, né? Não é editora minha, entendeu? Então a pessoa me passa literaturadoencantamento@gmail.com e eu passo endereço, instruções, etc. Nós vamos falar da nossa oficina, mas só rapidinho eu vou falar... Não, vai falar de todas agora. Hoje você está começando uma. Vou começar na segunda-feira que vem. Eu hoje estou encerrando, entre hoje e amanhã, estou encerrando as inscrições para uma oficina sobre literatura policial. Porque um dos meus grandes baratos é o que eu chamo de arqueologias literárias, em que eu tento colocar a literatura pop em
contato com a literatura clássica. Então, para mim, Edgar Allan Poe tem tudo a ver com uma Robert Galbraith, que é um codinome, é um pseudônimo da J.K. Rowling, e escreve policiais. Quer dizer, os grandes policiais têm a sua raiz nos grandes clássicos da literatura, assim também no terror, assim também em outros gêneros. E eu vou dar uma oficina sobre literatura, uma oficina de leitura sobre literatura policial, da mesma maneira, esse mesmo e-mail, vocês podem fazer inscrição até amanhã, até hoje. Tá, é isso mesmo, Fernanda, literatura do encantamento@gmail.com. Então, Essa oficina ela começa semana que vem. Dia 29. Então tem leitura para fazer já, porque é uma oficina de leitura. Eu discuto leitura e discuto literatícios da literatura policial. Truques de composição da literatura policial, dos detetives, dos casos, grandes obras, grandes autores. Então, são 5 encontros, e aí também, por esse e-mail, eu forneço informações, maneiras de escrever e tal. E vamos para frente, que tem as 1001 Noites. Agora é com você, agora vai falar das 1001 Noites. Então, assim, o Luiz me convidou para fazer uma parceria com ele sobre as 1001 Noites. A honra Noites. de aceitar e o prazer de aceitar. Não, imagina, é uma alegria. E aí eu quero que você faça a apresentação da oficina. Vamos embora. As 1001 Noites são as histórias árabes, que muita gente até não conhece por esse nome, incrivelmente. Mas todo mundo já ouviu falar de Aladim, todo mundo já ouviu falar do tapete voador, todo mundo já ouviu falar do gênio da lâmpada e da Sherazade, aquela mulher maravilhosa, aquela adolescente persa espertíssima, que foi enrolando um príncipe psicopata por 1001 noites, contando uma história sem fim. Essa história não só foi básica na minha educação, eu tenho ascendência libanesa, mas eu fui alfabetizado com as 1001 Noites. Outro dia, inclusive, descobri que eu fui alfabetizado com a versão do Marduk, que é uma versão muito bonita. São várias versões, mas elas são básicas em várias culturas. Então, o que eu quis ao convidar a Muna, ela me dá uma coisa que eu não tenho, que é o sentido assim, da civilização, do contexto. Eu acho que ela vai poder falar melhor sobre isso. Quer dizer, há todo um lado assim, cultural que envolve aquelas histórias que é importantíssimo. O lado da mulher no Islã, do próprio Islã, de um conhecimento sem preconceitos do que é o Islã, do que é a sociedade muçulmana, e principalmente essa tradição belíssima que está na nossa cultura. Os árabes dominaram a Península Ibérica por 700, 800 anos. Então, isso passou para a gente. Não é à toa que a gente come tanto bem em tudo quanto é a esquina do Rio, São Paulo, do Brasil inteiro. É porque tem uma influência muito grande da cultura árabe, do povo árabe dentro da nossa sociedade. Então, ela vai falar desse lado assim, da mulher islã, a mulher sensual, a mulher que consegue não só seduzir, mas dominar daquela maneira assim, tigresa, o homem, aquele homem metido a machão. E eu vou falar de uma questão que para mim é muito cara, que é a estrutura literária das 1001 Noites. As 1001 Noites tem uma estrutura de história, de composição de história, que influenciou Dom Quixote, influenciou Cervantes. E, por sua vez, Cervantes e Dom Quixote é um dos pilares da literatura ocidental. Você vai ver Alexandre Dumas, grande leitor, que se inspirava nas 1001 Noites, Charles Dickens, grande leitor, se inspirava nas 1001 Noites. Então, Edgar Allan Poe, ele tem um conto que é uma outra Sherazade e tal. Enfim, há vários autores que são referências para a gente dentro da cultura brasileira, dentro da nossa cultura, como pessoas que amam a literatura, que amam os livros e que estão com as suas raízes focadas nas 1001 Noites. Então, a gente vai fazer um curso que vai colocar tanto esse lado assim, cultural, civilizatório do Islã, né, quanto o lado literário, da construção do personagem, a construção da história. E
eu acho que vai ser um bate-bola legal. Né? Já podem reservar a data, gente. Essa oficina ela vai acontecer em outubro. Serão 5 encontros, são 5 terças de outubro, que a gente vai fazer esse bate-bola sobre as 1001 Noites com leitura. O bom das oficinas do Luiz Antônio, que eu adoro, que de uma certa maneira, quando você obriga no sentido assim, ó, vamos ler. E é interessante, vamos lendo. E aí é legal também, eu fiz o curso sobre o Machado atualíssimo, eu fiquei assim, mais apaixonada, eu já sou apaixonada pelo Machado, quem não é, né? E a gente acaba ficando mais, porque o Luiz, a gente fica naquela sensação da aula, aquela conversa de amigo, né? É ele que é o amigo do Machado e está lá contando para a gente sobre o Machado, as leituras. E as discussões vão acontecendo no WhatsApp, né? Então a gente está torcendo para que essa das 1001 Noites também tenha esse sucesso. Eu só, assim, né, algumas críticas a Sherazade também, mas tudo isso a gente vai falar nesse encontro. E aí você... Tá? Gente, vai ser via Zoom, vai ser via live do Instagram, vai ser via Zoom, ao vivo, live, sim. Mas tem uma gravação para quem perdeu uma outra aula e tal. Então, vai ser via o curso vai ser via Zoom, pode ser ao vivo ou gravado. Quem não puder participar pode se inscrever e que a gente manda o link da gravação. E, além dessa oficina, agora, semana que vem você começa com a oficina de leitura, e você tem a oficina de produção também, né? Essa eu concluí, eu estou todo semestre, e eu vou dar semestre que vem também, ainda não tenho uma data marcada, mas essa eu concluí, são 10 encontros, eu dei o último desses 10 encontros da 14ª edição, eu vou já para a 15ª edição dessa oficina, Exercício de Criação Literária, e essa eu dei o último encontro dia 15, né? Então, agora estou dando essas 2 semanas para dar um respiro e entrar na literatura policial. Tô lendo. E aí, no segundo semestre, você volta com essa de produção de texto? Volto. Exercício de Criação Literária, 15ª edição. E todas essas informações, gente, o Luiz vai colocando ali também no perfil Literatura do Encantamento, né? Estou botando aqui, Literatura do Encantamento. Aqui. Isso está no Instagram, Literatura do Encantamento, mas eu tenho um Gmail também, literatura do encantamento, @gmail.com, tá? Ou no meu Facebook, aquela underline, Antônio, underline Aguiar, tem ali também sempre as informações sobre as atividades que eu faço. Tá bom, Luiz, eu quero te agradecer imensamente por essa conversa. Eu sei que o pessoal que estava aqui estava gostando, eu estava vendo aqui os comentários, né? A live vai ficar gravada, então também quem não pegou do início. E o livro, né? A Gente Era Assim. E aí, Luiz, eu quero encerrar. Quem pegar pelo e-mail vai com o autógrafo, hein? Ah, tá. O meu já tem aqui o autógrafo. Com 1001 beijos. E aí eu vou aqui encerrar uma leitura de uma passagem que também me choca. Não sei se eu acho aqui. Quando o homem chegou à Lua, né, que é a última. Não é spoiler, não, mas vai lá. Né? Jornais, TV, todo mundo só fala. De noite começou o espetáculo, estrelando Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Jornais, TV, todo mundo só falava nisso havia dias. Mas tive a impressão, depois de uma olhada na janela, as luzes do paredão de apartamento em volta, de que só na minha casa é que assistiam. Poucos, como fizeram meus pais. Meu pai, especialmente, papai, dispensaram a novela daquela noite. Amanhã deve repetir o capítulo, com minha mãe. Nunca confessei para ninguém, mas hoje juro que meus pais estavam torcendo para que a Eagle se espatifasse ao tocar o solo lunar. Maldade, não tinha ninguém ali, tão assim. Eu achei isso aqui tão machadiano. E aí eu encerro essa live, esse livro maravilhoso, A Gente Era Assim, e eu espero que a gente deixe de ser assim.
Tomara, se Deus quiser. Tá Tomara bom? a democracia. Viva a democracia. Viva a democracia. Viva mesmo. Eu fico até emocionada quando falo isso. Mas a gente tem que lutar por ela, pelo amor. Eu estou vendo aqui muita gente, muitos, né, que são professores. Pelo amor de Deus, professores, colegas, vamos botar na cabeça dessa garotada que só a democracia salva. Que nós temos um patrimônio aí que tem que ser preservado. Exatamente. Muna, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Você. Prazer. Olha, essa oficina vai ser gostosa, hein? Vai ser, se Deus quiser. Tá bom. Falou, então. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Fechando aqui.